A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos 16, versos de número 30, que diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, Paulo e Silas foram levados para uma prisão. E eles não sabiam, irmãos, por que eles tinham sido levados para aquela prisão, porque eles não tinham feito nada demais. Eles não haviam feito mal nenhum. Não havia por que eles estarem naquele lugar. Eles só haviam libertado uma jovem adivinhadora. Mas eles não tinham feito mal para estar ali. Não. Então não tinha por que manter Paulo e Silas presos na prisão máxima. Como se eles fossem prisioneiros, como se eles fossem pessoas erradas, pessoas que estavam ali fazendo coisas terríveis. Não, Paulo e Silas estavam somente fazendo bem. Só que Deus, irmãos, estava no controle de tudo que estava acontecendo na vida de Paulo e Silas. Deus levou Paulo e Silas para aquela prisão porque Deus tinha alguém para salvar para salvar naquele lugar. E Deus está dizendo: eu ainda movo servos meus e servas minhas de lugares por causa de almas que precisam serem salvas. Eu vou repetir para alguém entender. Eu ainda movo servos meus e minhas, diz o Senhor, por causa de pessoas que precisam ser salvas. É como eu falei, irmãos, Paulo e Silas com certeza não compreendiam porque estavam ali, porque eles não haviam feito mal para ninguém. Só que aquilo ali que estava acontecendo com eles era um trabalhar de Deus. Deus estava preparando tudo para que houvesse salvação de almas. Declare comigo: meu Deus está preparando tudo para uma grande mudança na minha vida. O meu Deus está preparando tudo para uma grande mudança na minha vida. Aquele cativeiro de prisão da Ramandaraia iria ser transformado, iria ser mudado. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas ia começar a orar, ia começar a cantar louvores a Deus, e Deus ia sacudir os alicerces daquelas prisões, a Rabadaraia, abrir todas as portas e soltar as cadeias de todos. O Senhor está dizendo para você: está perto de você começar a entender algumas coisas. Tem coisas que você não compreende, você diz: Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo em tal lugar. Senhor, eu não sei porque o Senhor me trouxe para aqui. Senhor, eu não sei porque eu estou aqui. Me mostra qual é a minha missão. Me mostra o que eu tenho que fazer. Por causa de uma família, Rabadaraia, Paulo e Silas precisaram passar pela Macedônia. Eles queriam ir para outros lugares, mas não deu. O Espírito Santo os impedia para que eles fossem à Macedônia. E chegando naquele lugar, irmãos, eles foram parar numa prisão, mas prisão essa que tinha um carcereiro que precisava ser liberto. Aqui nós vemos que tudo está no controle de Deus e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você vai ver aqui em Atos 16, versículo de número 6, nos dizer: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, o Espírito Santo não deixou eles pregarem a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. As portas começaram a fechar. E com certeza Paulo e Silas começaram a ficar sem entender. Mas logo eles entenderam no versículo de número 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Eles precisavam passar pela Macedônia.
E um homem dizia, um varão macedônio, passa a Macedônia. E Paulo e Silas, arabadaraia, ganharam o carcereiro naquele lugar, onde o Espírito Santo direcionou, guiou eles para estar. Esteja no centro da vontade de Deus. Por mais que você não esteja entendendo muita coisa, e às vezes, irmãos, tem fases que nós não vamos entender. Tem lugares que o Espírito Santo vai dizer pra gente vai, que a gente não vai querer ir. Vai ter lugares que o Espírito Santo vai dizer assim, eu quero que você vá, eu quero que você fale para fulano, eu quero que você faça tal coisa, e nós não vamos querer fazer, nós não vamos querer ir, mas vamos por obediência, porque somos obedientes à voz de Deus e não por querer nosso. Isso aconteceu com Ananias, quando o Senhor disse para ele, vai lá e ora por Saulo, porque ele é vaso escolhido. Só que Ananias, irmãos, havia ouvido falar das maldades de Saulo. Ananias havia ouvido dizer quem ele era. E ele não queria muito ir não, irmãos, mas ele foi por obediência. E eu tenho certeza, irmãos, que depois ele se alegrou grandemente ao ver o resultado da sua obediência. Porque ele foi e ele fez o que o Senhor ordenou, mesmo sem entender. E a gente sabe que Saulo, ele se tornou um grande homem de Deus. Paulo se tornou um grande homem de Deus. Um grande pregador do evangelho, um grande missionário. Então é preciso, irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus mesmo quando a gente não entende. Arabadaraia. Mesmo quando a gente não compreende o que Deus está falando conosco, porque às vezes ele vai dizer assim, ó, vai para Macedônia. Às vezes ele vai dizer assim, vai lá na casa de Saulo, vai lá e ora por ele, vai lá, vai lá e faz isso, vai na casa de Cornélio. Foi assim que aconteceu com Pedro. Só que Pedro não queria ir, não era vontade de Pedro. Só que o Senhor disse, vai, em nada duvidando. E o Senhor lhe trouxe aqui através da palavra dele para lhe dizer, tem coisas que você não vai entender e você não tem que entender. Você só tem que obedecer. Se você não for, você nunca vai saber o resultado, meu irmão. Se você não for, você vai estar debaixo de desobediência. Quando Deus lhe ordenar, pode ir. Se Deus lhe disser assina o contrato, pois é, assina. Às vezes, irmãos, nós pensamos 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7, 8, 10 vezes, até mais de 10 vezes antes de fazer algo que é direcionado por Deus. Mas se fosse da nossa carne, se fosse o nosso próprio desejo, a gente já tinha feito sem nem consultar Deus. Muitas vezes é assim. E Deus está dizendo, não tenha medo de fazer nada que eu lhe ordeno. Nada que eu lhe mando. Se eu estou lhe mandando, se eu estou lhe ordenando, é porque eu estou no controle e eu sei que isso será o melhor para a sua vida. E eu sei os pensamentos, harabadaraia, que eu tenho ao teu respeito. E eu sei o que eu estou para fazer, irmãos. Às vezes as coisas de Deus a gente não vai entender. Declare comigo, mesmo sem entender eu vou ser obediente. Mesmo sem entender eu vou ser obediente. Paulo e Silas precisavam passar pela Macedônia, porque tinha uma família que precisava ser salva. Eles creram no Senhor, foram batizados e receberam a salvação. Era por isso que Paulo e Silas precisavam passar pela Macedônia. E é isso que Deus está dizendo para você. Tem coisas que você não está entendendo, mas é necessário que você vá. É necessário que você obedeça. É necessário que você possa, sim, ser obediente à voz do Senhor, porque se você for obediente à voz do Senhor, daqui a pouco aquilo que você não está entendendo vai começar a fazer sentido. Existem coisas que a gente não quer fazer, irmãos, e geralmente aquilo que Deus nos manda fazer será aquilo que a gente não quer fazer. Será aquilo que a gente não gostaria de fazer. Será aquilo que a gente não tem desejo muitas vezes. Mas a gente tem que obedecer. Foi isso que o Senhor disse para Pedro, quando Pedro precisava ir na casa de Cornélio. Vai em nada duvidando. Pedro, não dá lugar para dúvida. Você não tem que entender o que eu falo contigo. Não é porque Cornélio é gentil que você não pode ir lá. Eu estou mandando. Mata e come, Pedro. Pedro, não, Senhor, nunca comi animal impuro, não, Senhor. E o Senhor mata e come. Não considera impuro que eu já purifiquei, Pedro. Ou seja, você não tem que entender. Será que nós estamos preparados para falar do evangelho para pessoas que a gente menos espera? Será que a gente está preparado para parar o carro e falar para uma prostituta?
E o Espírito Santo dizer, vai lá e diz isso, isso e isso para ela, porque ela vai saber que sou eu que estou falando. Será que você está preparado para isso? Preparada? Para um drogado, para um morador de rua, para um governador, para um prefeito. Porque às vezes a gente só vai, irmãos, nas pessoas, né, que estão mais em um nível menor. Mas se Deus quiser levar o nível para um artista, e se Deus quiser lhe usar? Será que você vai dizer, não, eu não quero ir? Darabaracanta. Porque essa pessoa nunca vai se converter? Não, eu não quero ir porque ela não precisa. Não, eu não quero ir porque ela não tem aparência de crente. Harabadarai. Ela não parece que vai ser cristã. Ele não parece que vai ser cristão. Desde quando o Espírito Santo anda pelo que parece? Que você se deixe ser instrumento de Deus onde Ele lhe plantar. Porque todos, por mais que estejam no nível baixo ou elevado, são seres humanos mortais. E todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos da rabadaramando cantarasturabaia. Todos nós necessitamos iriandolabai xerei alabaracanta da salvação. E às vezes nós queremos fazer acepção de pessoas e queremos dizer, não, Senhor, eu não quero ir para tal lugar. Não, Senhor, eu não quero fazer isso. E Deus está dizendo, passa a Macedônia, vai. E Deus está dizendo para você, vai até Saulo, vai. Vai até Cornélio, vai. Você não tem que entender. Declare comigo, nem tudo eu vou entender, mas eu sei que Deus está no controle. Nem tudo eu vou entender, mas eu sei que Deus está no controle. O que Deus fala para você agora, você pode não entender, pode não fazer sentido, pode lhe angustiar, pode lhe afligir, você pode se sentir angustiado, aflito e dizer, ah, Senhor, porque o Senhor parece que está me castigando, e Deus está dizendo, não tô não, filha. Não tô não, filho, é para o teu bem. Eu imagino a alegria de Ananias depois de ver Saulo liberto e ver ele fazendo a vontade de Deus e levando a palavra aos gentios e se converteu verdadeiramente ao Senhor. Eu imagino a alegria de Pedro ao ver o Espírito Santo descer sobre Cornélios que estavam ali juntamente com ele. Ao ver que Deus não faz acepção de pessoas. Eu imagino a alegria de Paulo e Silas ao chegar na Macedônia e ver aquela família salva. E dizer assim, eu ouvi a voz de Deus, arabadaraia. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Irmãos, não olhe nunca para a aparência. Se Deus lhe disser que alguém vai se converter, não duvide. Porque o Espírito Santo que faz a obra, nós somos instrumentos. Nós somos usados para falar de Jesus para algumas pessoas, mas não deixe nunca de falar para algumas pessoas porque você acha que não tem mais jeito. Ou porque você pensa que essa pessoa nunca vai se converter. Nós não vivemos do que a gente pensa, nós vivemos daquilo que Deus fala conosco. Nós vivemos daquilo que Deus revela para nós. E Deus lhe trouxe aqui para lhe falar, esteja atento, sensível às revelações que eu trarei. Porque vai chegar um momento em que eu vou dizer para você alguns lugares, algumas pessoas que você deve ir, que você deve falar. E você vai falar. E não precisa ser um pregador eloquente da palavra. Não precisa ser uma cantora, sabe, bem afinada para você fazer o que Deus está mandando, não. Porque você leva a palavra pela misericórdia, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então esteja atento, esteja sensível, porque Deus vai começar a trazer umas mudanças na sua vida aí, para que haja salvação ao teu redor, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, Pai. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor é um Deus, Pai, que nos direciona a caminhos que nós não compreendemos. Porém, nós sabemos que o Senhor está inteiramente no controle. Porque o Senhor estava no controle de tudo. Que estava acontecendo na vida, meu Senhor, de Paulo, de Silas, na vida de Ananias, na vida de Pedro, meu Senhor. Eu creio, meu Deus amado, que assim como o Senhor esteve no controle e o Senhor deu vitória e almas foram libertas, almas foram salvas, na nossa vida não será diferente, haverá salvação de alma, meu Pai, para a glória do teu nome. O Senhor vai glorificar o teu nome em nome de Jesus no nosso meio, e nós seremos obedientes aos teus direcionamentos, e nós vamos obedecer a tua voz, obedecer aquilo que o Senhor fala conosco, Pai, para que pessoas sejam salvas, sejam libertas, meu Pai amado. Ô Senhor, nos usa como instrumento
instrumento, nos usa pela tua misericórdia, porque quem faz a obra é o Senhor. Que o teu Espírito Santo faça a obra no coração, na mente, na família desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu venho te pedir que o Senhor tome, meu Pai, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança as profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto, Senhor. Obrigada, Arabadaramandaraya, por cada alma, Senhor, que tem se rendido a ti. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor dê coisas novas, dê novidade para ele, para ela viver, porque as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo para a glória do teu nome. Ó Senhor, eu venho te pedir que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor levante, que o Senhor faça algo novo acontecer, meu Pai. Que o Senhor feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, os dardos inflamados, as retaliações, as obras contrárias contra a vida dessa pessoa, meu Pai. Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja com ela para a glória do teu nome. Oh, meu Deus, eu venho te pedir, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, Senhor, mas se for para glorificar o teu nome, faz o milagre acontecer, dá testemunho para o teu povo contar. Faz o impossível acontecer, Pai, porque eu sou Deus do impossível. O Senhor é Deus de novidade, de coisas novas. Meu Pai, obrigada por esta palavra, meu Deus. Fica conosco, assim eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, ele diz para você, me obedeça em cada direcionamento que eu lhe entregar. Por mais que você não entenda, daqui a pouco você vai ver o resultado de algumas coisas e você compreenderá porque que Deus trouxe alguns direcionamentos para sua vida. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém, que Deus te abençoe.